sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje é para falar sobre um livro que eu gosto muito e que eu comprei lá em 2016, mas nunca tinha falado sobre aqui no podcast, então acho que chegou o momento e ele foi muito legal na época em que eu li. Talvez seja legal para vocês também se ainda não conhecem. Eu tô falando de Memórias da Princesa, Os Diários de Carrie Fisher. A Carrie Fisher é ninguém mais, ninguém menos do que a atriz que viveu a Princesa Leia em todos os filmes de Star Wars. Eu gosto muito da personagem e eu gosto bastante da Carrie também. Então, quando eu descobri que esse livro existia, eu fiquei muito feliz e eu quis comprar ele logo. Em 2015 foi quando eu finalmente assisti Star Wars pela primeira vez. Eu sei, demorou muito, muito mais do que eu imaginei, mas antes tarde do que mais tarde, né? 2015, então, no finalzinho, foi quando eu comecei a assistir Star Wars e eu me encantei demais pela figura da Leia e tudo o que ela representa enquanto figura feminina e força, luta e várias outras coisas. Eu achei muito legal e gostei muito. Aí, então, como eu falei, em 2016 foi quando eu comprei o livro dela. E eu soube, então, que ele existia, esse livro, graças a Nilce, do canal Cadê a Chave? Porque ela comentou sobre esse livro no Twitter, se eu não me engano, e eu fiquei assim, em choque, apavorada. Como é que eu não sabia da existência desse livro? E meu Deus do céu. Então eu comprei o livro e no mesmo ano eu comprei, eu não vou saber dizer se a pronúncia é Funko Pop, porque a minha vida inteira eu falei Funko Pop. Mas enfim, eu comprei um pop da Leia no mesmo ano em que eu comprei esse livro, então era muito simbólico, o Star Wars estava muito forte ali na minha memória, muito forte no meu coração também, porque eu virei fã muito rápido, assim que eu comecei a assistir os filmes eu me apaixonei por tudo. Então eu senti que eu precisava me dar esses dois presentes, que foi o livro e o Funko Pop da Leia. O livro, então, ele traz vários registros da própria Carrie Fisher, coisas que ela escreveu enquanto era gravado Star Wars, e ela esmiuça vários detalhes de coisas boas e ruins que ela viveu nesse período. As memórias dela, então, começam lá em 1976, com ela dando um grande contexto do que estava acontecendo no mundo, até chegar no que ela estava fazendo enquanto tudo isso acontecia por aí. Ela conta, então, de um jeito bem interessante e realmente, sim, bem pessoal. Tu vê que, de fato, ela estava escrevendo num diário, ela não estava se preocupando em, nossa, isso aqui vai virar um livro. Não, era uma conversa dela com ela mesma, várias partes, sabe? Ela conta, então, sobre a vida dela e sobre vários papéis que ela viveu antes de fazer a Leia no cinema. E é muito interessante que ao longo de todo o livro, não só no comecinho, tu consegue acompanhar a visão que a Carrie tem sobre toda essa indústria do entretenimento que se mantém atual, sabe? Muito da visão que ela colocou nos diários dela, a gente percebe até hoje, assim, quando saem notícias trazendo bastidores, sabe, da vida no cinema e tudo mais, alguns escândalos, algumas coisas que aconteciam, ou coisas banais mesmo, a gente percebe que pouquíssima coisa ou nada mudou daquele cenário lá de 70 e poucos para cá. Ela usa a frase "a indústria do entretenimento é carne masculina", com mulheres salpicadas generosamente como tempero, para dar a entender que é tudo dominado sempre por homens, né, nesse cenário, não só nesse, mas é o contexto que ela nos dá, e que as mulheres são usadas ali como um mero enfeite, uma coisa para chamar mais atenção, mas que o que é valorizado de verdade ali no meio são só os trabalhos e produções dos homens. Uma coisa que ela mesma fala também, e ela até eu achei engraçado que ela traz um chip no livro, na época, que é o Carrison, que nada mais é que ela, a Carrie, com o Harrison Ford, que fazia o Han Solo no filme, que é o par romântico dela em várias partes do filme também, e que fora das telas eles chegaram a ter um relacionamento. Então o chip Carrison era real. Eles tiveram um caso durante a gravação do primeiro filme, né, o primeiro Star Wars, e ela conta que, mesmo pro livro, assim, ela não se sentia confortável de falar sobre essa situação, sobre esse relacionamento, mas que se não fosse ela, alguém ia acabar falando depois que ela morresse. Então ela mesma estava ali para contar. Um shade aí que se fosse no Brasil seria diretamente pro Léo Dias.
Ela se antecipou na fofoca. Então é muito interessante de acompanhar todos os capítulos, porque ela dá todo um contexto. São quase 100 páginas iniciais de contexto histórico mesmo, de o que estava acontecendo, de como que ela se inseria naquele meio da indústria do entretenimento e o que acontecia com ela, para depois ela desenrolar para outros capítulos e falar de outras passagens da vida dela. É muito bacana. Ela também sempre gostou de deixar muito claro nas várias páginas do livro que ela encarava o que viesse como trabalho para ela, sabe? Ela me pareceu ali me pareceu não, ela de fato era uma mulher muito forte. Ela encarava qualquer situação que se apresentasse para ela e ela deixava muito claro também que ela não era um exemplo de perfeição, porque tem muito nessa visão de que as pessoas, os atores e atrizes de Hollywood e tal, tem vidas perfeitas dentro e fora das telas, que tudo é muito glamuroso, e ela deixa muito bem explanado ali coisas que ela fazia e sobre a personalidade dela, que era bem rebelde mesmo, se mostrando que ela era uma pessoa como qualquer outra, ela não era um ser humano perfeito, porque ser humano perfeito não existe, né? Então ela demonstrava muita força e dava para ver que muito da personalidade da Leia era a personalidade da própria Carrie, sabe? É muito interessante isso. No meio do livro tem uma parte muito legal, muito especial, que além das histórias, né, que a Carrie conta, que são várias fotos. Tem uma seção de fotos, até a textura da página dessas fotos é diferente, é realmente foto, que é muito legal de ver. Tem todas as histórias e no meio, como uma surpresa, tu encontra uma seçãozinha de fotos muito legais da época em que ela gravou Star Wars e também o depois, sabe, dos últimos anos dela. São umas fotos muito bacanas de ver. Então, ter comprado esse livro no exato ano em que ela faleceu foi mais emocionante ainda, sabe, de ver aquelas fotos e saber sobre a história dela. Então, é muito interessante de ver que ela teve um peso, né? A Leia, ela é muito importante para a história de Star Wars, ela é uma personagem icônica, só que para Carrie Fisher isso teve um peso diferente, eu acho, sabe? Lendo o livro, me passou essa impressão. Porque em um dado momento a Carrie parece que não sabia assim se a importância dela era ela enquanto Carrie ou se tudo que ela fizesse depois da Leia não fosse ter tanta importância assim quanto o papel icônico que ela fez, sabe? São questões que ela traz mesmo. Foi muito bom para ela, mas ao mesmo tempo ela nunca conseguiu se desvencilhar da Leia. Acabaram se unindo assim as duas personalidades, elas foram uma só. Uma coisa que ela fala muito também é de toda a pressão que ela sentia para desenvolver os trabalhos e para trabalhar mesmo como atriz. A questão estética era uma coisa que ela sentia muito a pressão, porque para ser a Leia foi dito que ela precisava perder 5 quilos para estar com o corpo ideal para a personagem. E ela não perdeu 5 quilos coisíssima nenhuma, e ela não gostava também dos coques. O coque da Leia, que é o coque duplo, né, dos dois lados tem um coquezinho, que é o que faz ser icônico o personagem, a vestimenta. Sempre que alguém faz, sei lá, um cosplay da Leia, geralmente é com esse cabelo. Ela odiava esse penteado, odiava toda essa questão estética e não se dava bem com uma das coisas mais icônicas, assim, visualmente falando, da personagem. Eu até lembro que tem uma foto da Carrie vendo uma estátua que fizeram da Leia num museu de cera, que é a Leia com o biquíni dourado. Então, assim, ela tá posando do lado da estátua, que retrata ela bem mais jovem e com aquela roupa, e eu não consigo imaginar que ela tá se sentindo muito feliz e, sei lá, lisonjeada de ter sido homenageada dessa forma, porque ela tá, ela foi imortalizada numa estátua com uma roupa que ela odeia. Então eu não sei, sei lá, eu acho que faltou perguntar, sabe? A gente vai fazer uma estátua tua enquanto Leia. Qual é a roupa que tu quer que a gente coloque? Só que também ela não gostava do look original, né? O look clássico da Leia com os coques. Mas acho que seria mais fácil e mais respeitoso, talvez, retratar ela com aquela túnica branca e os coques do que o corpo todo de fora num biquíni dourado do espaço, né? Mas tudo bem. E também disso da questão da estética, né? E da pressão que ela sentia. Ela não apenas não gostava dos coques duplos da Leia e se recusou a perder os 5 quilos para ficar aceitável, digamos assim, para a personagem,
como ela fala, e isso ficou muito marcado pra mim, porque toda vez que eu vejo essa imagem, eu me lembro que ela diz isso no livro, aquele look dela quando ela vira escrava, daquele bichão horroroso, nojento, o Jabba the Hutt, sabe? Ela odiava aquele biquíni dourado, que é o look, né, a roupinha que colocam na Leia quando ela vira escrava daquele monstro horroroso, nojentão. Então, eu lembro que todos os lugares, todas as vezes que eu vejo as pessoas usando essa imagem da Leia com o biquíni dourado, seja para cosplay, seja para figurinha, seja para, sei lá, bonequinho, sabe, action figure, sabe, bonequinho para decoração, e usam a Leia com essa roupa, eu olho com outros olhos, sabe? Eu achava bastante sexualizado quando eu vi no filme, porque era muito nojento o contexto, né? Que ela era escrava daquele cara horrível, que não é um cara, é um bicho. E com aquela roupa e tal, mostrando bastante do corpo. E aí, lendo no livro, a gente descobre que ela odiava também aquela roupa. Então, quando eu vejo as pessoas usando a imagem para ser algo legal, algo bonito para homenagear, eu lembro que ela nunca gostou daquilo. Então, é meio errado até. Mas ela deixa tudo muito bem claro. Ela não mede as palavras em nenhum momento do livro. É muito interessante de acompanhar, porque tu vê muito da Leia, mas tu vê principalmente a Carrie, porque é isso que nos importa lendo, né? E eu achei muito interessante que se transformou, então, em Memórias da Princesa, porque é o que ela viveu durante todos esses vários anos da vida dela. E ela se sentiu confortável, finalmente, em chegar e contar, até contar sobre esse caso, né, com o Harrison Ford, porque na época ele era casado. E eles tiveram ali um trelelê mesmo assim. Então, foi muito interessante de acompanhar. É um livro que eu recomendo bastante. Se tu gosta de Star Wars, se tu gosta da Leia, se tu acompanhou os filmes da Carrie sem ser Star Wars, eu acho que vale muito a pena, porque é interessante essa coisa assim de bastidores, de saber o contexto histórico da coisa e o que que passava pela cabeça da pessoa enquanto ela encarnava esses papéis, né, para o cinema. É bem interessante. Bom, mas é isso, então eu vou ficando por aqui. Eu sou a Karina, esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais! Tchau!